Olá, gente! Acabei de receber um produtinho aqui que não pode faltar nas nossas suculentas na época de chuva, o verão. O verão promete, o verão nos espera, então a gente já tem que prevenir, porque depois fica tarde. Então vocês vão conhecer o meu produtinho aqui que não pode faltar. Claro que eu acho que vocês já conhecem, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o meu preferido. Gente, o meu preferido, sulfato de cobre, é dessa marca aqui, ó. Não estou fazendo propaganda da marca, não estou recebendo por fazer propaganda dessa marca, mas eu vou explicar para vocês por que eu adotei essa marca aqui para utilizar aí nas minhas suculentas. Eu comprei dois, ó, 150 para aproveitar o frete, né? Comprei duas caixas. Tem uma validade bem longa. É 20% de cobre, gente. Uma das coisas também que vocês precisam observar na época de chuva é bom vocês usarem um fertilizante que tem assim 20% de cobre. O que vocês precisam olhar no produto? A garantia. O que é garantia? A garantia são as composições dele. Gente, tá meio difícil para ver aqui, mas eu vou ler para vocês. A composição dele é 20% de cobre, 10% de enxofre e 3% de cálcio. Se vocês dão um zoom aí, vocês vão conseguir ver. Por que eu gosto dessa marca? Porque é só essa marca que eu consigo esta composição aqui, que eu testei e gostei. Como eu disse, eu já usei da outras marcas e não tinha essa parte aí do cálcio, que para mim faz toda a diferença. Então, por isso que eu gosto dessa marca. Como eu não achei ela para comprar aqui desta vez, aí eu tive que comprar pela internet. Se vocês quiserem o link, eu vou deixar aí para vocês no primeiro comentário fixado. O único problema dessa marca é que ela é um pouquinho difícil de diluir, ela é bem granulada, mas em contrapartida ela não deixa a suculenta tão manchada. Outro produto que tem a mesma função é a calda bordaleza, a líquida. Mas eu não gosto da calda bordaleza porque ela mancha muito as suculentas. Não que mancha para ficar, mas fica sempre esbranquiçada. A dosagem que eu uso é essa aqui, gente. Eu já falei sobre isso. Eu uso uma tampinha dessa de refrigerante para 2 litros de água. Porém, as minhas suculentas gastam 6 litros. Mas eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês. Eu vou colocar hoje, geralmente eu coloco num paninho e já vou direto diluindo ele, apertando em um pouco de água e depois eu coloco no borrifador. Mas eu vou usar a técnica da Jana, lá do canal Plantas da Jana e Mais, que ela fez assim, ela pôs em um super litro e sacudiu. Então hoje eu vou testar dessa forma para ver se dilui melhor, porque ele é muito difícil de diluir, ele demora mesmo, não dá para ficar mexendo com colherzinha. Mas a minha forma também de usar o paninho, de fazer uma trouxinha com o pó e diluindo dentro da água sem soltar ele, também funciona muito bem. Mas vou testar uma nova aqui para ver se vai ser melhor. E aí, depois de sacudir, a gente já coloca aqui, ó, esse é o paninho que eu já coloco o pó direto e vou com ele dissolvendo na água, que eu já mostrei no outro vídeo. Vou deixar na tela final para vocês o outro vídeo que eu já fiz. E aqui eu coo ele, né? Não pode pôr direto no borrifador, nunca faça isso, pôr direto, porque sempre vai ficar uma areinha, que é o cal que eles colocam para fazer essa composição, né? Eles colocam um pouquinho de cal para poder neutralizar aí o sulfato. Então, aquelas bolotinhas, ficam as bolotinhas como se fosse uma areinha que entope muito o borrifador. Tome esse cuidado, sempre faça assim, coando ele, mesmo que seja o líquido, é bom vocês coarem. E aí, eu marrei aqui, gente, mas dá pra segurar com a mão e não precisa. Aqui, ó, ficou esse restinho, eu vou torcer ele e vou utilizar todo esse produto aqui. Tá vendo como que fica? Ele não fica tão colorido, ele fica um verdinho bem claro. Eu fiz esses 2 litros, mas depois eu vou fazer mais 4, né? Porque eu gasto aqui 6 litros para as plantas. E agora, a gente vai aplicar. Vocês acho que já sabem, né? Não pode deixar escorrer. Tá? Essas informações todas estão na caixa do produto, não se preocupe. Dosagem, todas estão na caixa do produto. Aqui, ó, a gente vê as gotículas, mas ela não escorre. Então, não tem nada de água no miolo. A recomendação do fabricante também é não utilizar quando o sol estiver quente. E nós que cultivamos também já sabemos disso, que não pode, porque muitos de nós aí já queimamos suculentas com sulfato de cobre no início, né? Então, a gente já sabe dessas coisas.
Tudo que eu tô fazendo aqui já foi testado e aprovado por mim. Então, eu sei que não tem problema nenhum, mas também depende muito da observação, gente. Não vai socar sulfato de cobre aí, deixando poço de água na suculenta e no outro dia vai pegar aquele sol rachando, vai assar todas. Então, é isso, ó, gotículas. E essas gotículas secam rapidinho, vai ficar só as manchas dela. Então, isso aqui não vai provocar queimadura na sua suculenta, mas até a água pura faz queimar a sua suculenta se estiver parada aí e com o sol quente. Ela ferve e queima. Isso você pode ter certeza que acontece, porque acontece comigo e muita gente já falou pra mim também que acontece com eles. Então, é algo que pode não estar comprovado cientificamente, mas na prática de quem cultiva tá comprovada que água parada no miolo da suculenta e sol quente faz cozinhar. Aqui eu uso em qualquer tipo de suculentas. Isso aqui é uma Clenia Funges, Senécio, o antigo Senécio Funges. Todas mesmo com pruína, sem pruína. As folhagens que eu tenho poucas folhagens, mas as que eu tenho, como por exemplo, a Hipoeste, que eu tenho, Cigônio, tudo eu uso aqui, ou sulfato de cobre, não tem problema nenhum. A única planta, gente, que eu já ouvi dizer que não pode, e eu obedeço, nunca testei, também nem não acho necessidade de aplicar, são as bromélias. Dizem que bromélias não podem receber sulfato de cobre. Eu não aplico porque também não tem necessidade, né? Eu não vejo, as bromélias que eu tenho não estão apodrecendo, nunca apodreceram, então eu não tenho necessidade de aplicar. Mas as suculentas eu aplico sulfato de cobre, além da função de fertilizante que ajuda aí, eu aplico sulfato de cobre por 3 motivos: pela podridão de raízes, de caule, o ácaro, por causa do ácaro. Quem que controla aí a parte do ácaro? O enxofre que contém aí no sulfato de cobre. A podridão fica por conta aí do sulfato de cobre, do cobre, né? Outra coisa porque eu gosto dessa marca, porque ela tem cálcio, foi porque eu notei que com essa composição aí de cálcio, eu notei que as plantas deram uma trégua quanto às cochonilhas. Antes, gente, eu cultivava a Angel e toda semana eu tinha que estar controlando cochonilhas nela. E depois que eu passei a usar esse sulfato de cobre, que na recomendação do fabricante é para usar em plantas ornamentais de 30 em 30 dias, como eu adotei minha dosagem, que é um pouquinho menos da que pede no rótulo, eu uso de 15 em 15 dias. Mas a recomendação do fabricante é que seja usado de 30 em 30 dias. Eu uso de 15 em 15 e com isso eu notei que não tô tendo tanto problema de cochonilhas. Na recomendação, fala para não usar em plantas com flores. Então, nesta rosa do deserto aqui, gente, eu não apliquei porque ela tá florida, já tem bastante tempo, mas mesmo assim eu não quero que elas abortem as flores, jogam as flores no chão. Em frutíferas, vocês podem usar quando não tiver com flores. Tá lá também na recomendação, é só vocês lerem. Não é só essa marca, né? Qualquer marca que vocês adotarem aí, todas terão as informações. Às vezes as pessoas perguntam, qual dosagem eu devo usar? Todo fabricante, ele recomenda uma dosagem, vocês devem seguir aquela dosagem que eles estão recomendando. A suculenta, a gente adota aí a dosagem para plantas ornamentais, para suculentas, para as folhagens, para qualquer tipo de plantas ornamental. Mas, como todo mundo diz aí que menos é mais, eu sempre procurei usar um pouquinho menos do que o fabricante recomenda. Então, é por isso que eu uso uma tampinha de refrigerante cheia para 2 litros de água, porque o recomendado, na medida assim, em colher, porque lá fala em gramas e tal, na medida de colherzinha, é recomendado usar 2 colherzinhas de café para cada litro de água. Se eu fosse usar para meus 2 litros, eu precisaria usar 4 colheres de café para 2 litros. Eu fiz aquela medida usando 3 colheres de café
e elas encheram a tampinha. E aí foi por aí que eu adotei minha dosagem, porque deu certo para mim. Não sinto necessidade de aumentar a dosagem e também não quero arriscar, né? Porque às vezes a gente coloca a dosagem do fabricante e às vezes pode queimar também, né? Mas eu acredito que, tendo todos os cuidados aí de não deixar poço de sulfato de cobre, comprando o sulfato de cobre certo, porque a maioria das vezes que acontece de dar errado a pessoa comprar sulfato de cobre sem especificação, porque existe outro sulfato de cobre. A calda bordaleza, gente, é uma mistura de sulfato de cobre com cal para poder neutralizar. Então, a calda bordaleza, vocês não precisam ter medo também de utilizar. É a mesma coisa desses fertilizantes em pó, né, de cobre. A única coisa que eu vejo na calda bordaleza sempre que tem também nesse que eu estou usando, que é o cálcio a mais. Mas é a mesma coisa. Então, todos eles têm um neutralizador, então se usar o sulfato de cobre vai queimar. Aqui nas garrafas PET, a gente estou mostrando para vocês como que eu faço a aplicação. O sol tá aqui, depois eu vou voltar, porque agora eu não posso aplicar. Eu aplico onde que o sol já saiu, então vocês viram que eu comecei antes na bancada, onde não tinha mais sol. E depois que o sol vai saindo, eu vou aplicando. Então, não aplico quando tem sol ainda. Mesmo que só a claridade, eu não aplico. Mas eu não posso deixar para aplicar muito à noite, porque senão também eu não dou conta. Porque eu uso esse borrifador aqui manual. Se eu for esperar das 6 horas para poder borrifar, que eu não vou dar conta. Aí vai escurecer, eu não vou conseguir ver as plantas. Então, eu começo a aplicar por volta de 4h30 da tarde, 16 horas. E aí, à medida que o sol vai afastando, tem partes aqui que o sol afasta desde 11 horas da manhã, então esse horário eu já vou poder, 4 da tarde, já vou poder estar aplicando. E é aquele local que o sol demora um pouquinho mais, então eu deixo por último para aplicar, porque aí quando eu termino todas as outras partes, eu chego ali, a planta já esfriou, né? Como é o caso daqui das garrafas PET, que eu vou mostrar aqui para vocês. E nas garrafas PET eu faço esse giro, ó, eu impulso ela a girar e vou aplicando, porque aí eu aplico em todos os lados dela. Por isso que é bom pendurar alguma coisa com algo, com uma cordinha que possa fazer esse giro, porque aí na hora que você aplicar qualquer produto fica muito mais fácil. Muitas vezes o borrifador que a gente está usando, ele acaba entupindo aquela função onde que sai só aquele vaporzinho, por isso vocês estão vendo aí essas gotículas, é porque já tá um pouquinho meio entupido a parte que sai só vapor. Aí, o que que a gente faz? A gente dá aquela passada rápida, para não dar tempo de encher o miolo. Gente, olha só o que que tá acontecendo. Vou mostrar para vocês aqui algo que tá acontecendo. Isso aqui, gente, não tem nada, nenhum produto resolve isso, não. Vou explicar para vocês por que que isso aqui tá acontecendo. Isso aqui é um Francesco balde. Geralmente acontece isso aqui em casa, no Francesco e nas Fantomes. Ah, e também no Fred Ives, gente, acontece muito isso. Isso aqui é por causa do sol muito quente e aí ele queima o caule, ele olha só para vocês verem, é só de um lado. Ele queima, assa e aí ele joga as folhas tudo. As folhas que ele desce, que cai no chão, todas brotam porque são folhas saudáveis, não tem fungo. O fungo ali é só pelo queimado do caule que aí ele cozinha, né, e seca. Então, as folhas caem. Olha como que tá isso aqui, gente. Parece que passou um trator aqui por cima desse Francesco. Aí alguém pode falar assim, ah, mas é porque é plantado na garrafa PET, vai esquentar mesmo. É plantado no vaso de cimento, vai esquentar mesmo. Não, gente, isso aqui tá plantado em um tronco de palmeira, que na teoria não deveria esquentar. Mas o sol bate por cima, principalmente quando a planta não tá tão adaptada ao sol, como vocês podem ver, esse Francesco aqui, ele pega, às vezes, um tempo de sombra, então ele não tá tão adaptado ao sol, ele não tá tão compacto. Então, ele tá muito cheio de água, e vem o sol do meio-dia e bate em cima dele, aí acontece isso, ele despenca todinho, gente, isso aqui é normal acontecer. Eu ando observando as plantas que isso acontece, e aí, para tomar mais cuidado, né, assim, de não deixar no sol pleno, pelo menos para salvar a espécie, deixar num local que o sol só tem uma parte da manhã, que não me esquenta tanto.
assim como eu tenho cuidado de fazer com os eônios, de não deixar assim em sol rachando. É claro que cada lugar é de um jeito, o sol não é quente, o sol que é quente aqui não significa que ele vai estar quente aí em outro local, até mesmo no mesmo estado, até mesmo na rua, gente, olha como que tá o chão aqui, gente, é porque eu vou borrifando, as gotículas vão caindo e eu vou pisando, vai fazendo essa bagaça aí. Então, como eu tava falando, o sol até na mesma rua que você mora, ou a outra casa de outra pessoa, pode ser que o sol não seja tão intenso como o seu. Às vezes o outro tem um muro que dá uma impedidinha ali do sol, uma árvore, alguma coisa. Então, o sol nunca é igual para todo mundo. Então, o que acontece com um pode ser que não acontece com outra pessoa. Pode ser que vocês não tenham esse problema que eu tenho aqui, que é de cozinhar as plantas com mais molenga, das folhinhas mais molinhas. Essas folhinhas que você toca nela e sente que a água vai brotar, então... Como esse aqui, ó, que é o Sedum Adolfo. Também acontece também a mesma coisa, ó, o caule seca de um lado e ele com as folhas saudáveis despenca. Então, todas as folhas brotam. É diferente de um fungo. Então, por isso que eu falei, nesse caso aqui não tem produto que resolva, porque não é um problema de fungo. É um problema de sol, de cozimento da planta. Aqui, essas Debs, nunca aconteceu isso, gente, porque a Deb é uma planta muito forte ao sol. Eu nunca testei colocar uma no sol, não tão adaptada, para ver se isso acontece. Mas com essas que estão adaptadas não acontece. Essa letícia também acontece muito. Se replantar uma letícia, ela pegou sol, gente, pode ter certeza que vai acontecer isso. Às vezes ela tá até adaptada ao sol, mas só o fato de você mexer nela e deixar ela pegar o sol, mexeu com a folha tombou de lado, ou o sol bateu ali no caule, vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um joinha pra mim e até o próximo. Tchau!